Meus queridos irmãos, graça e paz, amém? Bênção que o Senhor nos concede mais um domingo, estarmos na casa do Senhor e rendemos graças ao nome de Jesus por meio do nosso culto. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho no qual escreveu Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 21. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, versículo de número 21. Nossa leitura será do 21 até o versículo de número 26. Meus irmãos, eu levei meus filhos ao cinema recentemente. Os irmãos têm que ver a empolgação que foi para poder ir, a expectativa de assistir aquele filme. Mesma expectativa que teve quanto ao primeiro dia de aula, expectativa que a gente tem para poder fazer uma viagem. As coisas que nós amamos, as coisas que nós desejamos, nós enchemos o nosso coração de expectativa, não é assim? Assim? Pois é, você tem expectativa de ouvir a palavra do Senhor nessa manhã? De verdade, você tem expectativa, você crê que Deus pode realmente trazer solução, dizer, falar ao seu coração aquilo que você realmente precisa ouvir? Muitas vezes nós somos alheios demais a isso, irmãos, e chegamos no momento da palavra como chegamos para coisas que são corriqueiras da nossa vida. Ouvir Deus falar nunca pode ser corriqueiro para nós, mas uma honra, e o nosso coração precisa se encher de expectativa daquilo que Deus tem a dizer para nós. E nunca haverá uma mensagem que não será para você, tá bom? Eu queria que fulano estivesse aqui e ouvisse essa mensagem. Não, se o Senhor quisesse que ele estivesse, ele estaria. Deus trouxe você, e ainda que o seu problema não seja esse, que vai ser exposto no texto, pode vir a ser. E por isso Deus está sempre blindando também os nossos corações. Por isso, em nome de Jesus, abra sua Bíblia com expectativa, com vontade, realmente de ouvir Deus falar no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 21, em que a palavra do Senhor nos diz o seguinte: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Senhor Jesus, graças nós te damos, cantamos louvores ao teu nome, meditamos na tua palavra durante a liturgia, e agora, Senhor, queremos ouvir a exposição da tua palavra. Tem misericórdia de mim como ministro do teu povo que aqui se encontra para poder ouvir. Ajude-nos, Pai. Dá força ao cansado, renova-lhe o vigor. Aos abatidos espiritualmente, levante-os, Pai, nesta manhã. Seja a tua graça sobre aqueles que necessitam ser edificados e aqueles que não conhecem o Senhor, que sejam tocados pelo teu Santo Espírito. A oração que nós fazemos é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, você concorda comigo que nosso país vive uma crise quanto à interpretação e aplicação da lei? Quanto à interpretação e aplicação da lei? Marcos que antes pareciam bem estabelecidos, agora se mostram frágeis e parece que em muitos casos a justiça tem sido distorcida em favor de alguns. Não generalizando, irmãos, mas aqueles que são responsáveis por interpretar e fazer valer a lei, já não nos passam mais nenhuma segurança. Nós não temos segurança, pelo menos é o meu sentimento com relação à lei no nosso país. Pelo contrário, nosso país parece ceder a pressões de interesses pessoais. É o que eu falo com certa sinceridade do meu coração. E se eu te falar que desde que o pecado entrou no mundo, os homens interpretam mal a lei? É assim no contexto judiciário, é assim quanto à educação, é assim na teologia, quanto à lei do nosso Senhor. Nada mais é do que uma consequência do pecado. Nosso Senhor, Ele trata exatamente desse problema aqui no nosso texto.
Má interpretação. Má interpretação. Relembrando, nós estamos no chamado Sermão do Monte, que é um manifesto de Cristo sobre o seu reino. Nós estamos caminhando no Mateus desde o capítulo 1, desde o versículo 1 ali, e nós já vimos muitas coisas a respeito do Mestre. Nosso tema dos nossos sermões tem sido o Rei entre nós, e nós vimos a sua descendência, e agora no Sermão do Monte ele começa a dizer, é um discurso que descreve o que é a vida no reino de Deus. Ele começou no capítulo 5, aqui no versículo 1, mostrando as bem-aventuranças, que nada mais é do que o coração dos discípulos. Os discípulos do Senhor, eles são dessa maneira, aqueles que pertencem a Jesus são dessa maneira. Nós vimos a declaração de Jesus, que ele é o fim da lei, foi a última mensagem que nós vimos, e que nós devemos ser, o versículo 20 vai falar isso para nós, porque vos digo que a vossa justiça, se a vossa justiça não excederem muita dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então o Senhor vai agora, a partir desse versículo 21 até o 48, Jesus vai ensinar sobre a vida dos súditos, corrigindo algumas más interpretações que estavam sendo feitas a respeito da lei de Deus. Olha só, sobre interpretação, desde o período do segundo templo, que vai ali do século 6 a.C., até o ano 70, que é o ano da destruição, a interpretação da lei, irmãos, era muito valorizada, muito mesmo. Havia mestres, que eram os rabinos ali, que eles reuniam discípulos e eles formavam escolas. Que escolas eram? O que eram essas escolas? Eram escolas de interpretação da lei, interpretação da Torá. Entre as mais influentes, especialmente no tempo do nosso Senhor Jesus, estavam duas escolas, a escola de Hilel e de Shammai, que eram dois mestres da lei de muito renome, muito conhecimento, que havia dentro daquele tempo. Quando Jesus começou o seu ministério, essas duas escolas dominavam o debate religioso. Tanto é que muitas das discussões que nós veremos ainda, e já vimos aqui no Evangelho de Mateus, é uma discussão que vem em decorrência do confronto com aquilo que era ensinado pelas duas escolas e aquilo que Jesus estava trazendo. Acontece, irmãos, que o foco dessas duas escolas estava sempre em questões externas. O judeu, de maneira geral, ali, os mestres da lei, sempre traziam interpretações com relação àquilo que era exterior. Havia uma preocupação muito grande com aquilo que eu faço, Mas aí vem o nosso Senhor Jesus Cristo mostrando, irmãos, que não é apenas o exterior que importa para Deus, o interior também. Que o espírito da lei atinge o homem como um todo. São 6 as correções que Jesus faz nesse bloco do verso 21 até ao versículo 48. São eles. Jesus fala sobre uma correta interpretação do homicídio, do adultério, do divórcio, dos juramentos, vingança e amor aos inimigos. Certamente o nosso Senhor poderia trazer mais interpretações, mas ele foca aqui naquilo que era a vontade de Deus nesses textos, nessas más interpretações que estão diante de nós. A nossa pregação nessa manhã, então, ela é uma correção, sobre essa primeira correção de Jesus aqui, é uma correção quanto ao homicídio. O que é verdadeiramente homicídio? O que eles interpretavam e o que realmente é aquilo que Deus quer dizer na sua lei. Para isso, eu te convido a deixar a sua Bíblia aberta e você vai acompanhar aqui comigo. Porque do versículo 21 ao 22, esses 2 primeiros versículos aqui do nosso texto, nós temos uma profundidade maior, mostrando para nós a profundidade do 6º mandamento. Como que estava tendo uma má interpretação. Do versículo 21 e 22, diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Que fique claro aqui, irmãos, aos nossos corações, Jesus não está combatendo o Antigo Testamento. Existe uma visão, alguns vão interpretar, que Jesus estava corrigindo aquilo que estava sendo dito no Antigo Testamento. Versículos antes, o nosso Senhor já havia dito que ele não veio abolir a lei, que nenhum tio passará sem que ela se cumpra. A correção de Jesus aqui, pelo amor de Deus, não é ao pai
Jesus não está corrigindo o Pai quanto àquilo que ele disse ali no Antigo Testamento. Jesus está mudando o Antigo Testamento. De jeito nenhum. Não é assim. A correção aqui, irmãos, é a uma má interpretação que estava sendo feita por parte dos homens que eram mestres da lei. O nosso texto aqui, ouviste o que foi dito aos antigos? O que foi dito aos antigos, irmãos, não é a lei. O que foi dito aos antigos não é a lei. Porque sempre que a palavra de Deus está em destaque, lê-se, está escrito, assim diz o Senhor. Não é o que está aqui. Não é assim diz o Senhor. Mas Jesus começa com, ouviste o que foi dito aos antigos. Essa expressão de ouviste o que foi dito, é a interpretação dos rabinos a respeito desses mandamentos. E aqui, irmãos, havia sim uma necessidade grande de interpretação. Por quê, pastor? Qual que era a interpretação rabínica a respeito do sexto mandamento? Matou? Julgamento. Ok? Então, se você matou, se você assassinou uma pessoa, julgamento. Vem o nosso Senhor Jesus e diz, não é só isso não. Não é só isso não, vocês estão interpretando mal. É verdade que se matar haverá julgamento, mas tem coisas mais aí que vocês não estão observando. Então Jesus vai mostrar que ira injusta, mais uma vez, ira injusta também leva a julgamento. Insulto ao meu irmão, julgamento. Desprezo pelo meu irmão, julgamento. Os fariseus aqui, irmãos, eles suavizavam o ato do homicídio. E isso é diminuir a palavra, isso tira o peso da palavra. Toda vez que eu faço uma leitura das Escrituras ao meu favor, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou ferindo aquilo que Deus disse. Isso é muito comum dentro de algo na teologia que nós chamamos de hermenêutica de suspeita. O que é isso, pastor, hermenêutica de suspeita? É quando eu faço uma leitura da Escritura já com os meus pressupostos. Por exemplo, dentro da teologia chamada de teologia inclusiva, né, que são aquelas que os homossexuais tentam para poder validar. Eles vão pegar textos, por exemplo, que fala contra o homossexualismo, e eles vão dizer assim, não é bem isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não é isso que Levítico está dizendo. E eles vão interpretar aquilo conforme os seus próprios pressupostos. Há uma hermenêutica de suspeita ali. Por quê? Porque eles estão fazendo uma interpretação à sua vontade já pré-concebida. Não é a palavra que origina quem nós somos, mas nós quem damos os motivos, quem damos a explicação a respeito da palavra. Você pega, por exemplo, a teologia da prosperidade, e ele vai focar em textos em que vai bater forte nisso. Então, Abraão comeu o melhor dessa terra, nós também temos que comer. A teologia, a hermenêutica de suspeita, ela tem então, irmãos, essa leitura ao seu favor. E aqui, irmãos, a profundidade do sexto mandamento, que é não matarás, vai além daquilo que os fariseus estavam interpretando e se gabavam por cumprir. Os fariseus aqui estão assim, olha, nós não matamos ninguém, então, consequentemente, nós somos justos. Mas Jesus deixa claro, meus irmãos, que o ódio no coração já é homicídio. Que o ódio no coração já é um homicídio. 1 João 3,15, que foi o texto da nossa liturgia, diz que todo aquele que odeia seu irmão é assassino. É assassino. Olha só o que está diante de nós. Veja o quão sério é esse mandamento. Eu não preciso, irmãos, matar fisicamente para ser um assassino. Basta que eu mate a dignidade do meu irmão. Basta que eu use de sarcasmo, de desprezo por ele. Que eu simplesmente o cancele. Tá? Uma palavra que é que está em evidência no nosso tempo. Basta que eu simplesmente cancele. Está cancelado, fulano está cancelado da minha vida, porque eu não quero ver esse homem, essa mulher, nem pintado de ouro. Sabe como a Bíblia classifica isso? Como ela vai chamar a mim e a você? Homicida. Nós somos homicidas. É assim que Deus nos vê. Uma pergunta para você, para que você possa meditar. Quando foi que Caim virou um assassino? Pastor, essa aí é fácil, né? Caim virou um assassino quando ele foi lá e acertou seu irmão e matou. Esse é fácil. Não é assim. Caim, irmãos, vira um assassino quando a ira domina o seu coração. Quando a ira domina o seu coração. Ira não tratada é assassinato para Deus. É assassinato para Deus. Para Jesus, matar com uma faca, envolver-se num assassinato do caráter de alguém, com o coração cheio de raiva, ou então menosprezar o outro, chamando de tolo, que aqui é ofensa clara, são parte, irmãos, da mesma doença espiritual.
da mesma doença espiritual. É lógico que Jesus aqui não está dizendo que não há diferença entre fofocar e esfaquear. Mas, irmãos, ambas as ações revelam a mesma hostilidade que habita no nosso coração contra o nosso próximo, contra o nosso irmão. Eu quero que você pense, por favor, quantas vezes falaram de alguém para você destruindo a imagem dessa pessoa? Quantas vezes isso aconteceu? E agora, é fácil quando são os outros que estão falando, né? Agora eu quero que você pense em quantas vezes você fez isso. Em quantas vezes você fez isso. Vezes em que você serviu de coveiro de caráter, de coveiro de dignidade, assassinando o seu irmão por meio de palavras. Eu falei para os jovens, no sábado passado, nós temos ministrado a respeito de pecados, chamados pecados aceitáveis, e eu falei que muitas das vezes, irmãos, nós orgulhamos de nós nunca termos entrado numa briga com alguém. Ai, graças a Deus, eu nunca briguei com ninguém, nunca saí no soco com ninguém, mas, irmãos, o que a gente já matou de pessoas com a nossa língua, não está escrito. Não está escrito. Quão cuidadosos nós precisamos ser quando nós abrimos as nossas bocas. Porque preste atenção no que eu vou dizer, nossas palavras são indícios da nossa real condição espiritual. Nossas palavras, irmãos, estão revelando aquilo que está de fato no nosso coração. Você consegue perceber, irmãos, que a quebra desse 6º mandamento, não matarás, é muito mais sério do que nós imaginamos. E se aprofunda ainda mais. Olha a continuação desse texto, que vai revelar para nós a prioridade da reconciliação. Então Jesus deixa bem claro que não é só uma morte física, não é só uma questão exterior, mas também interior. Mas aí, ao mesmo tempo, ele também traz, porque sempre quando há, irmãos, um não na Escritura, o oposto é aquilo que a gente deve fazer. Então, se você tem um não matarás, o oposto disso é que nós precisamos sempre nutrir aquilo que traz vida. E aí, aqui nós temos a prioridade dessa reconciliação. Acompanha comigo verso 23 e 24. Olha esse texto. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o teu altar a oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a sua oferta. Jesus usa aqui, irmãos, como ilustração, a cena do culto, do culto ali no templo. A adoração, a gente lembra, a adoração era central na vida judaica. Tudo girava em torno, irmãos, do culto, e em especial o culto que era realizado no templo. E aí, olha só o que você tem da parte do Senhor Jesus. Olha o que ele vai dizer. Se no momento da oferta, você lembrar que tem alguém com algo contra você, que se você tem algo contra essa pessoa, ou se alguém tem algo contra você, pare o culto e vai se reconciliar com essa pessoa primeiro. Para a gente parece uma coisa comum. Irmãos, não se para um culto. Não se para um culto num templo judaico ainda por cima. Eu quero que você só tente imaginar como que foi, irmãos, para os judeus, aqueles que estavam ali, o público originário, aqueles que estavam ouvindo Jesus dizer essas palavras. Olha só, você veio para trazer sua oferta. Irmãos, o culto era realizado no templo em Jerusalém. As pessoas vinham de longe, mas de longe, muito longe, de muitos e muitos quilômetros, de centenas para milhares de quilômetros, para poder cultuar ao Senhor, trazer a sua oferta diante da presença do Senhor, certo? Aí Jesus fala assim, se você veio, mas você tem algo contra o seu irmão, você sabe que o seu irmão tem algo contra você, você deixa a sua oferta aqui, vai lá primeiro reconciliar com essa pessoa, e então, só então, você vem e faz essa oferta diante da presença do Senhor. O choque, eu imagino o quão grande foi para aqueles homens. Irmãos, e aqui isso mostra para nós que Deus valoriza mais a reconciliação do que o ritual da oferta. Mais a reconciliação do que o ritual da oferta. Entenda, irmãos, não é que o ritual, o culto não seja importante, é claro que é, Deus ordena. E isso, irmãos, só dá mais peso ao que Jesus está ensinando. Porque, olha só, porque para Deus não há culto, não há oferta, não há ritual que adiante se o meu coração está tomado de ira contra o meu irmão. Que oferta que Deus vai aceitar de você, irmãos, se você está aqui doido para poder acabar com a vida de alguém, você já matou espiritualmente essa pessoa dentro de você, que oferta que vai chegar diante da presença do Senhor?
Não adianta essa de, eu não estou bem com ele, mas eu estou bem com Deus. Não existe isso, irmãos. Se nós não buscarmos, não existe estar bem com Deus, se nós não buscarmos estar bem com o próximo. 1 de João 4:20, mais uma palavra da nossa liturgia. Se alguém disser, amo a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Amados, Deus não está visivelmente aos nossos olhos aqui nessa manhã, mas o seu irmão está. Mas o seu irmão está. O seu amor por Deus só é genuíno se for genuíno o seu amor pelo próximo, pelo amor pelo seu irmão. Sabe o que me vem à mente? Me vem à mente Jacó. Jacó estava ali com a sua esposa, né? Depois de toda aquela tribulação, ele está lá com a sua esposa, com seus filhos, está lá com as suas criações, que eram muitas, já era um homem abastado financeiramente, Deus o havia feito prosperar, crescer, e ele pode ficar, irmãos, de certa maneira, em paz. E o que ele faz? Movido não por si mesmo, certamente obra do Espírito Santo, ele volta para a sua terra, em busca da reconciliação com seu irmão Esaú. Ele volta. Ele quer essa reconciliação. Jesus, irmãos, deixa bem claro aqui que se o seu coração está tomado de ira contra alguém, a reconciliação ela está acima de qualquer oferta, de qualquer ritual. Não, assim, pastor, tudo bem, eu tenho um ódio mortal por aquela pessoa. Eu guardo uma ira no meu coração contra ele, mas assim, pelo menos eu canto no coral. Pelo menos eu toco na equipe de louvor. Pelo menos eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou instrumentista, eu sou pastor, eu vou na igreja, Deus vai aceitar a minha oferta. Se de um lado a gente tem a prioridade da reconciliação, os últimos versos 25 e 26 mostra para nós a urgência dessa reconciliação. Acompanhem comigo, verso 25 e 26. Olha só, Jesus falou a respeito dessa prioridade, mostrando que você deve deixar a sua oferta. Não vou aceitar a sua oferta, deixa a sua oferta aí e vai primeiro reconciliar com seu irmão, tá? Depois você faz isso. E agora ele mostra para nós a urgência disso, quando ele diz o seguinte, verso 25: entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juízo, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares até o último centavo. Jesus aqui, irmãos, nos dá outra ilustração. Dois homens estão a caminho, estão andando juntos a caminho da corte, para que se encerre uma disputa que há entre ambos. Essa aqui é a ilustração. Eles prosseguem ali, irmãos, brigando pelo caminho. Imagine dois homens brigando pelo caminho, a caminho ali do juiz. E Jesus diz, irmãos, que os dois deveriam encerrar a disputa agora, antes da necessidade de se apresentar ao juiz ali na corte. Pode ser custoso encerrá-lo? Com certeza, certamente. Vai exigir humildade da parte dos dois. Mas se a disputa, e aqui é o peso, se a disputa continuar, se a discussão continuar, irmãos, talvez um deles, irmãos, seja finalmente, se veja na prisão e incapaz de sair de lá, até que pague o último centavo do outro homem. Só para uma informação para os irmãos aqui, na sociedade judaica, processos poderiam levar à prisão por causa de dívida. E aqui Jesus está falando, resolvam antes. Do que o Senhor está falando? Se nos versos anteriores, ele deixou claro a prioridade da reconciliação, aqui, irmãos, o enfoque está na urgência da restauração. Na urgência da restauração. O texto diz, entra em acordo sem demora. Resolva antes que o caso avance. E aqui, irmãos, há claramente algo espiritual para nós. Quanto mais nós demoramos para reconciliar, mais caro o preço que nós temos que pagar. Mais caro o preço. Conflitos não resolvidos se tornam muralhas, irmãos. Conflitos não resolvidos se tornam muralhas. Muralhas de ressentimento, afasta pessoas, envenena relacionamentos. Porque uma coisa é uma ferida que foi aberta recente, e outra é uma uma ferida antiga. Se eu não resolvo agora, irmãos, a ferida não vai embora. Eu vou deixar essa ferida aqui para que ela se cuide sozinha, não espiritualmente falando. Ela não vai embora, irmãos, ela só piora. E aí, o preço para a restauração depois de um longo tempo, irmãos, é muito pior, é muito maior a ser pago. A gente vê isso em algumas famílias. Quantas são
as famílias, os casos de famílias, irmãos, de pessoas que são ali e que não se falam, e muitas vezes vai se reconciliar só lá no leito de morte. Isso quando tem a oportunidade. Eu já falei num dos cultos fúnebres que fiz aqui de uns irmãos aqui da igreja, eu disse para os irmãos uma triste infelicidade, é triste mesmo, uma infelicidade de estar, irmãos, em um velório onde havia claramente pendências não resolvidas. A filha socava o caixão do pai: você não pode ir, você não pode ir. E aí ela falava: me perdoa, me perdoa. E claramente havia ali, irmãos, claramente, não era tristeza, não era luto, era desespero. Era desespero, porque agora já não tinha mais jeito de pedir perdão. Agora já não tinha mais jeito de pedir perdão. Quem é a pessoa que você precisa procurar ainda hoje para poder pedir perdão? Para poder liberar perdão? Não adie, não espere. O Evangelho e a bênção dessa palavra para nós é que o Evangelho, irmãos, não é apenas para nos reconciliar com Deus. Obviamente que isso é central, mas o Evangelho também, irmãos, nos reaproxima, nos reconecta com o próximo, nos reconecta com o nosso irmão. O dia de pedir perdão é hoje. O dia de liberar perdão é hoje. O dia da reconciliação não é amanhã, não é semana que vem, não é no próximo encontro. Procure já isso, em nome de Jesus. Busque a reconciliação. Eu quero encerrar com conclusão, só relembrando aquilo que nós dizemos, e então chegamos a uma conclusão final. Primeiro, irmãos, justiça não é só cumprir a letra da lei. A letra da lei está aqui dizendo: não matarás, que é não assassinarás. Mas não é só isso, irmãos, é lidar também com as motivações internas, com aquilo que vai dentro do nosso coração. Não é só o externo que importa para o nosso Senhor, mas também o que vai dentro dos nossos corações. Não é simplesmente, irmãos, o pegar uma arma e matar alguém, irmãos, fisicamente, mas é fazê-lo também no nosso coração. Por isso, em nome de Jesus, nessa manhã, examine o seu coração, examine, rogue ao Senhor para que arranque as raízes do ódio, do orgulho, do desprezo do seu coração. Daquilo que você tem nutrido. Ah, pastor, o senhor está falando isso é porque você não sabe o que ele fez por mim. Eu não preciso saber. Nós não precisamos, irmãos, não há argumentos diante da palavra do Senhor. Não há nada que Deus vai olhar e dizer assim: ah, ele fez isso contra você? Você foi abusado? Ah, não, então nesse caso, não existe esse caso. Da nossa parte, irmãos, por mais terrível, por favor, não estou diminuindo a sua dor, a sua tristeza, a sua angústia, mas por mais terrível que essas coisas sejam, irmãos, nós somos chamados a perdoar, a liberar perdão, a pedir perdão, a imitar o Senhor Jesus, a vivermos como o Senhor Jesus assim nos ensinou. Então, rogue ao Senhor: Deus, tira esse desprezo do meu coração. Não deixe que esse orgulho, porque a raiz de você não perdoar é o seu orgulho, não deixe que o meu orgulho, Senhor, fale mais alto do que a minha comunhão contigo. Preciso de ti. Segundo, essa reconciliação, irmãos, a reconciliação, ela precede a adoração aceitável a Deus. Não existe adoração aceitável a Deus, irmãos, com o coração tomado pela ira. Não existe. E olha, por favor, você que trabalha aqui na igreja, você que é instrumentista, você que canta, deixa eu te falar, não se engana não. Não se engana não. Deus sabe como é que está o seu coração. Não adianta de nada você vir aqui tocar. Você vai edificar quem está bem, quem está em paz com o Senhor e paz com o irmão. Mas da sua parte, seu louvor não sobe não, tá? Vai parar aqui no teto. Sua adoração não sobe. E não sou eu que estou dizendo isso, irmãos. É a palavra do Senhor que está mostrando para nós. Essa reconciliação, ela precede uma adoração aceitável a Deus. A reconciliação, ela é parte essencial da vida cristã. Então, irmãos, ela não é opcional. Me reconciliar com o meu irmão é aquilo que Deus quer de mim, que Deus espera da minha parte. Não é opcional. Se você sentir no seu coração de perdoar, em nome de Jesus, nessa manhã perdoe. Não tem, irmãos, se sentir. Eu não vou sentir isso, irmãos. Eu não quero perdoar uma pessoa que me ofendeu. A minha carne, ela luta contra isso. Ela vai dizer para que eu odeie.
é para que eu realmente assassine, seja fisicamente, seja dentro do coração, desprezando essa pessoa. Mas eu não sou mais guiado pela minha carne. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. Terceiro, não adie. Não adie. Quanto mais você demorar, irmãos, para resolver, pior vai ser. Consequências maiores virão por causa da dureza do seu coração. Então busque reconciliação imediata. Faça aquela ligação. Mande a mensagem. Marque a conversa. Para você, já que nós já falamos, ministramos sobre o coração daquele que é súdito do Senhor. Lembra quando nós falamos sobre ser um pacificador? O pacificador é aquele que promove a paz. Às vezes, o problema não é com você, mas você pode ser instrumento de reconciliação. Faça. Faça. E por fim, o quarto e último das observações para nós, irmãos, é de que somente em Cristo Jesus nós podemos ser libertos da escravidão da ira e ter um novo coração. Somente em Cristo Jesus. Somente nele nós somos capazes, irmãos, de vencer o nosso orgulho, de abater a nossa vaidade, de pedir perdão, de liberar perdão. E eu tenho algo da parte de Deus aos nossos corações, é que Ele está aqui hoje. O Senhor está aqui nessa manhã e Ele ouve a sua oração. E se é sincero o seu desejo, a sua oração é sincera por reconciliação, por conseguir perdoar, ore ao Senhor nessa manhã. Por favor, enquanto o pastor Tiago vem, feche os seus olhos e ore ao Senhor dizendo: Deus, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti para liberar perdão.